O que me contaram é o seguinte, que o Cuca ligou pro Dudu já tem 2 semanas, entendeu? A direção tomou uma decisão, não quer mais ele lá. Pedro Lourenço não quer saber do Dudu. Isso aí uma fonte me garantiu hoje. O Pedro Lourenço não quer saber mais do Dudu. Você imagina, né? Que talvez o Atlético Cruzeiro fizesse ali uma, entre aspas, uma compra, né? Que o Atlético comprasse, entre aspas, o Dudu do Cruzeiro. Fala, turma, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Álvaro. E deixa o like no vídeo se você tá gostando das notícias relacionadas ao Dudu. Afinal, parece que vai sair melhor do que a encomenda. A gente vai tirar um encosto aqui do Cruzeiro e mandar pro nosso rival. E quem sabe, né? Eles nos compensando financeiramente por isso. Cara, isso vai ser demais, hein? Já pensou? Deixa o seu gostei e compartilha. Bora acompanhar a partir de agora o Betão Cabeça de Ovo fazendo um compilado gigante de todas as notícias que ligam o Dudu já fora, né, do Cruzeiro. Se bem que com o Dudu não duvido de nada, né? Todo mundo tá falando que ele não vai jogar mais pelo Cruzeiro. Com o Dudu não duvido de nada, né? Mas tudo indica a saída dele do Cruzeiro e o time mais propenso para ele ir nesse momento é justamente o nosso rival, hein? Tá para nascer um time que gosta mais de ex-Cruzeiro do que o Clube Atlético Mineiro, hein? Muita vontade de ser Cruzeiro. Bora lá conferir, vocês deixando o like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. E aí, você é cruzeirense ou atleticano? Não importa, já que você verá o clássico somente no Prime Video. Mas você já sabe que a Amazon dá 30 dias grátis para você ver o jogo, curtir as séries e, caso você não goste, cancelar sem gastar nada. Pois é, corra para garantir. Clique agora no link do comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá. Já falei bastante aqui nos últimos vídeos, né? Sobre a questão do Dudu. Já dei a minha opinião aí sobre isso, sobre o absurdo que eu acho ser a contratação do Dudu, mas obviamente o Atlético não é meu, né? Eu não tenho dinheiro para comprar nem o time aqui da rua. Então, o Atlético está aí interessado no Dudu. Só para deixar claro, eu vou trazer algumas informações agora. A Tanaka trouxe informação, o Everton Guimarães, o GE. Então eu fiz um compilado para trazer uma atualização e novidades aí, informações quentes com relação a Dudu, tá, gente? Então todo mundo aí ligadinho, né, deixando o like no vídeo, porque nós vamos falar bastante então agora sobre o Dudu. Bom, vamos lá. Primeira informação aí, o Galo é o time, tem o interesse do Grêmio, né? Alguns clubes sondaram, mas o Galo é o time mais forte para contratar o Dudu nesse momento, assim, disparado. É o time que mais quer a contratação do Dudu. O Dudu não joga mais pelo Cruzeiro, tá? Informação até o Everton trouxe ontem, interessante, porque ele foi reintegrado para treinar, mas isso é porque você não pode barrar um jogador. Não, você pode tomar uma punição, o jogador pode ir na justiça e tudo. Então, o Cruzeiro reintegrou, até trouxe informação ontem, reintegrou o Dudu aos treinamentos, mas isso não quer dizer que ele vai jogar. Que ele vai jogar, tá? Bem provável que não. Tá? Porque a informação é que o ciclo dele no Cruzeiro acabou, não tem mais clima nenhum, até porque ele pediu a demissão do atual treinador, né? Mas o Cruzeiro precisa reintegrar ele, deixar ele treinando ali em separado, ou então treinando com jogadores que não são relacionados, né? Para não ter a possibilidade dele entrar na justiça e tudo, nada disso. Então ele precisa estar ali treinando, tá? Ok? Beleza. Mas o Cruzeiro quer se desfazer do Dudu, é o desejo do Pedrinho BH, do Cruzeiro nesse momento, mas a situação não é fácil. Por quê? Houve uma reunião, o André Cury, que é empresário do Dudu, ofereceu 30 milhões de reais na rescisão, que o valor original ali são 60 milhões, né, da multa. Até o final, né? E o Cruzeiro não aceitou. Então, existe um impasse muito grande, um valor considerável,
porque o empresário, o Dudu, eles não vão deixar o Cruzeiro encerrar o contrato sem receber nada, né? Eles querem um valor considerável para poder encerrar esse contrato. A grande questão é a seguinte. Qual? Uma informação importante. O Dudu, ele quer dar a volta por cima, tá? Ele tá com muita vontade de dar a volta por cima em outro clube. Quando fui eu, ninguém avisou. Ele não se opõe a vir pro Galo, tá? Muita gente podia pensar, pô, mas... Desculpe. O Dudu, será que ele por estar no Cruzeiro, no rival, ele viria para o Atlético ou não? A informação é que ele viria sim, não se opõe, jogaria no Atlético normalmente, tá? Quer dar a volta por cima e até também nesse compilado de informações tem o Thiago Fernandes também, né, trazendo que a qualquer momento aí, ele quer dar uma entrevista, mas isso é complicado o Cruzeiro liberar, mas ele deve se pronunciar, ele está querendo se pronunciar para dar a sua versão. Então, no momento certo, no momento que achar propício, o Dudu quer dar a sua versão dos fatos. Porque até agora é a versão, né, do Cruzeiro, então dos jornalistas que cobrem o Cruzeiro, da questão dele ter pedido a demissão do treinador. Né? O próprio treinador, Leonardo Jardim, não deixou claro, mas disse que ele tirou o Dudu ali dos relacionados e tudo. Mesma coisa do Palmeiras. Não por conta da declaração dele, cobrando a titularidade ou dizendo não entender porque saiu do time, que é outro motivo, que no Cruzeiro todo mundo sabe o motivo. E aí a questão dele ter pedido a demissão do treinador e tal. Então, assim, no momento certo ele vai se posicionar aí, vai trazer a verdade dele, né, do que teria acontecido, né, a sua versão. Cuca ligou pro Dudu, tá? Cuca ligou pro Dudu, mostrou que ele vai ser um jogador importante no seu esquema de jogo, que gostaria muito de contar com o Dudu. Tá, isso aí, o Cuca até meio que tentou ali desmentir, dizer que não é bem assim, que não... Mas a informação, vários aí já trouxeram a informação que ele ligou sim pro Dudu, que ele já conversou com o Dudu. Quando foi comigo... Esse pedido do Dudu pro Atlético é muito do Cuca. Ninguém avisou, hein? Do Cuca, tá? Gosta muito do jogador. Tem até um vídeo que o pessoal tá relembrando aí, no clássico, né, Atlético e Cruzeiro, o Dudu e o Cuca se abraçando, e o Dudu dando aquele abraço, né, forte assim, aí o Cuca até tirando ele assim, tipo assim, nossa senhora, você tá querendo vir? Né, e tal. Mas você vê que os dois têm muita amizade, muito carinho pelo outro. Então, é um pedido muito forte do Dudu. E uma informação importante é que o Atlético estaria buscando aí encaminhar um acordo salarial e tempo de contrato com o Dudu. Então o Atlético estaria tentando aí esse acordo, né? Porque, gente, vamos lá. Para mim, isso aí é opinião e assim, por tudo que eu tenho visto de informações, esse papo de que o Atlético só vai conversar com o staff do Dudu quando ele deixar o Cruzeiro. Gente, isso é balela, isso não existe. Isso não existe no futebol, assim. Talvez fosse o ideal, você só espera. Só quando o cara sair, mas não é assim que funciona. E outra coisa, o Cruzeiro, a informação é que o Cruzeiro, ele não se opõe também, pelo menos nesse momento, a informação desse momento, é que o Cruzeiro não se opõe ao Dudu vir pro Atlético. Tá? Não tem aquele negócio de uma cláusula, como teve a questão do Fred. Então a informação de momento é essa, é que Mas quer mais se livrar? Pode ser que, não sei se teria uma pressão, algo do tipo, para o Cruzeiro acabar colocando uma cláusula, como teve com relação ao Fred, mas não acredito. O que o Cruzeiro quer, por isso que eu disse que para mim é conversa fiada, de que é balela, que o Atlético só vai conversar com o staff do Dudu quando ele estiver livre no mercado, porque o Cruzeiro tá louco para ele ir embora. Louco para ele ir embora. O Cruzeiro não tá... A informação é que o Cruzeiro não tá nem aí para onde ele vai. Louco para ele ir embora. O Cruzeiro não tá... A informação é que o Cruzeiro não tá nem aí para onde ele vai. Se ele vai pro Atlético, se ele vai enfim, né, pro raio que o parta. O Cruzeiro não tá nem aí. O Cruzeiro só quer a saída do Dudu. Só que o valor é muito alto, né?
fez um contrato com salário altíssimo, ele recebe cerca de 1.700.000 ali, próximo de 2 milhões de reais. E vocês vão pagar também. O salário é muito alto, a multa é muito alta e tem esse imbróglio todo para resolver. O Atlético aguarda, obviamente, o Dudu se desvincular ao Cruzeiro, sabe que é muito difícil. Aí vem opinião, tá? Também vem opinião. O que eu acho que poderia talvez ser feito é o Atlético, entre aspas, não sei, deixando claro, não sei se isso poderia ser, se teria essa condição, mas eu imagino, né, que talvez o Atlético Cruzeiro fizesse ali entre aspas, uma compra, né, que o Atlético comprasse, entre aspas, o Dudu do Cruzeiro, sei lá, por um valor simbólico, ou enfim, porque o Dudu deixar o Cruzeiro numa rescisão vai ser bem difícil. Faz o Ele Pix. não joga mais pelo Cruzeiro. Então, tá, essa é a situação de momento, tá? O Atlético tá aí buscando encaminhar um acordo, buscando estar mais próximo de um acerto com o Dudu, para que, se ele deixar o Cruzeiro, o Atlético, ele livre no mercado, o Atlético seria o principal candidato. E ele já estando em BH, já seria mais tranquilo para ele. Ele gosta muito do Cuca, então isso seria algo importante para ele, e ele quer dar a volta por cima. E aí, gente, eu já falei aqui, né, eu acho que o Dudu, eu não gostaria de ver o Dudu no Atlético. O Dudu, eu vou lembrar duas coisas aqui, tá? A primeira é a seguinte, vamos lembrar que o Dudu, ano passado, ele acertou com o Cruzeiro, acertou com o Cruzeiro, não, desculpe. Ele ligou pro Matos, pedindo para sair do Palmeiras e ir pro Cruzeiro. O Cruzeiro foi lá, o Matos foi lá no Pedrinho, eles acertaram tudo, né, verbalmente. Você tá acompanhando as notícias? Aí o camarada lá da torcida organizada do Palmeiras, acho que da Mancha Verde, se não me engano, foi lá na casa do Dudu e aí de repente ele mudou de opinião e não queria mais, né? Mudou, né? Não queria mais ir pro Cruzeiro. Aí desfez, a gente deu risada, foi engraçado. Mas assim, a verdade é a seguinte. Eu que vou dar risada tudo agora. para ir pro Cruzeiro, aí depois voltou atrás. Início de ano, veio pro Cruzeiro, né? Porque a Leila não queria ele lá nem pintar de ouro. E agora quem não quer ele pintar de ouro é o Pedrinho. Olha que coisa. Os dois últimos presidentes do Dudu não querem ele pintar de ouro no seu clube. Mas o Atlético está contratando o Dudu. Aliás, desculpa, entre aspas, o Atlético está querendo, né, contratar o Dudu. Desculpa, já o Atlético está contratando, está querendo contratar o Dudu. É o maior interessado. Aí, vamos falar também sobre uma questão. O Dudu relaciona grave lesão no joelho ao gramado sintético do Allianz e dispara. Quem tem, vai defender. Coisa interessante, hein, Galo? Nós vamos trazer um jogador que acabou de detonar gramado sintético, botando a culpa da sua grave lesão em gramado sintético. É interessante. Isso eu vou achar bem curioso. Mas assim, eu não duvido do Dudu daqui a pouco dar uma outra declaração, se ele for contratado pelo Galo, dizendo que não é bem assim. Não é bem assim não. Sabe? Eu não duvido, porque camarada como o Dudu, que tinha história no Cruzeiro e hoje faz o que faz com o Cruzeiro, né? Desmereceu um gramado sintético que ele jogou por anos, que foi vitorioso, e aí botou a culpa no gramado sintético do Allianz, cuspindo no prato que comeu. Então, para ele chegar no Atlético e dar um salto triplo carpado invertido e falar que não é bem assim, não é bem assim não, eu gosto, aí daqui a pouco eu gosto do gramado sintético, aí não, que nem o Fred. Isso aí mas é interessante, né? O Atlético estaria contratando um jogador que não gosta de grama sintética, e hoje o Atlético tem um gramado sintético. Mas enfim, tá aí, gente, trouxe todas as informações. Lógico que mais notícias vão pipocando aí, né? As novidades vão surgindo com relação a Dudu. Nós vamos estar ligados. Lógico que mais notícias vão pipocando aí, né? As novidades vão surgindo com relação a Dudu, que não gosta de grama sintética, e hoje o Atlético tem um gramado sintético. Mas enfim, tá aí, gente, trouxe todas as informações. Lógico que mais notícias vão pipocando aí,
né? As novidades vão surgindo com relação a Dudu. Nós vamos estar ligados aí. Eu já deixei claro, não gostaria, tem vários motivos, inclusive um dos motivos, assim, para quem acha que o Dudu hoje, não tô falando da história do Dudu não, tá? Não tô falando do histórico, não, histórico não existe, nós estamos falando de momento. Para quem acha que o Dudu é melhor que o Coelho, pega os números do Coelho e do Dudu nos últimos 2 anos ou 1 ano e meio e dá uma olhada. Se o Dudu realmente... Assim, eu acho que a gente vendo os jogos, pra mim não tem nem comparação. Tem nem comparação. Coelho é hoje o Coelho é muito mais útil e muito mais jogador, muito mais confiável que o Dudu. Muito mais. Então, em que posição que o Dudu jogaria no Atlético? Vai tirar o Coelho? Que hoje é muito melhor que ele. Não é pouco melhor não, tá, gente? Só pra deixar claro. O Coelho hoje não é pouco melhor que o Dudu. É muito melhor que o Dudu. Muito melhor que o Dudu. Dudu muito. Não pode ser não é banco, não, viu? Vai tirar quem? Vai tirar o Hulk? Vai tirar o Rony? Que é mais um queridinho? Vai só se ele tirar o Rony. Só se ele tirar o Rony pra colocar o Dudu ali mais pelo meio, não sei, ou então pela direita, enfim. De qualquer forma, seria uma opção, né? Seria uma opção. Mas se ele estiver no banco, será que ele não vai pedir a saída do Cuca, não? Até que o Cuca não, né? Eles são amigos, né? Será que não vai criar um inferninho dentro do clube se ele virar reserva, não? Se ele for reserva? Ah, gente, é isso. Minha opinião é essa. Eu não contrataria o Dudu, não contrataria. E eu só para terminar meu comentário aqui, eu lamento muito que hoje o Atlético tem um pensamento tão medíocre com relação a jogadores. Sabe? O Atlético hoje a preocupação é, tá livre ou não tá livre, vem de graça ou não vem de graça. O ser bom ou não ser bom tá ficando em segundo plano. Infelizmente. Infelizmente. É só ver, por exemplo, o Vitor Hugo. O Vitor Hugo tem 2 anos que nem joga futebol, não é nem que tá mal, é que nem joga. No Bahia foi péssimo. E o Atlético ainda assim trouxe o Vitor Hugo, que a gente já viu que é muito limitado, né? Então, assim, eu lamento muito. Tem um Siga, mas ao invés de buscar, vamos investir num cara que está em ascensão aí na Argentina, na Colômbia, no Equador, um atacante e tal, um cara em ascensão, mais jovem, pra gente até revender e tudo no futuro. Não, vamos no Dudu porque o Cuca pediu e tá vindo de graça. É isso que hoje o Atlético tá querendo. É jogador de graça, se é bom. De graça não. Está em boa fase, má fase, está se aí é jogador em atividade ou não é, isso tudo aí pra mim é segundo plano. Faz o Pix. Tá de graça? Então me serve. Quero saber a sua opinião, o que você acha? De graça não, faz o Pix. Você traria o Dudu pro Galo? Essa questão dele querer dar a volta por cima, dele tipo assim, no Atlético então eu vou dar a volta por cima para mostrar que o Cruzeiro estava errado. Essa motivação, isso para você é o suficiente? Né? Caí nessa, Comenta viu? aí, Eu caí saber nessa. O que você pensa. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Meu amigo Betão, eu caí nessa que o Dudu viria para dar uma reviravolta. Deu 3 joguinhos de banco e ele já saiu soltando os cachorros, cara. E que bom que, pelo menos na minha visão, o Beto é coerente com a sua opinião. Desde que surgiu esse papo aí do Dudu no Atlético Mineiro, ele sempre foi firme. Não quero ver o Dudu aqui no Atlético. Já outros atleticanos criticavam, zoavam o Dudu aqui no Cruzeiro. Agora, quando tem a chance, ou a grande chance, de vir pro Atlético Mineiro, os caras estão rasgando elogios pro Dudu. Vai nele. Quando foi a minha vez, ninguém me avisou, viu? Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião. O que vocês acham? O Dudu vai de fato pro Atlético Mineiro? Ou vai para outro clube? Porque aparentemente aqui no Cruzeiro, acho que não vai ter espaço não. Fui!
A Betfair é parceira do Cruzeiro e do CDD. Se for para apostar, aposte na empresa que ajuda o Cruzeiro. Somente para pessoas acima dos 18 anos. E é para jogar com responsabilidade. Clique agora no link e já faça sua aposta.